A paz do Senhor, queridos irmãos, uma boa noite a todos. É uma grande alegria nesse horário, nesse tempo, estar participando com você e compartilhando contigo aquilo que Deus tem nos dado. E hoje é mais uma noite em que nós nos reunimos aqui, dentro dessa oportunidade, sentados à mesa com o pastor. E hoje eu quero, junto com o pastor Sérgio, trazer uma temática muito forte, muito interessante, que com certeza terá relevância para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, dentro de um sentido geral. E esse tempo, queridos, que nós temos passado, que é um momento de isolamento social, existe dentro de toda essa experiência, que aparentemente parece ser tão ruim, algumas coisas muito boas, escondidas dentro dele, dentro desse tempo. E eu quero hoje destacar algumas coisas, junto com o pastor Sérgio, na sua vida, como você viver de uma maneira abençoada, abundante, oportunizada pelo Senhor, esse tempo que nós temos tido de estar em casa. Então, na realidade, queridos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a importância de nós gerir o tempo que nós temos, de nós administrarmos o tempo que nós temos, porque há muitas pessoas em casa, existem muitas pessoas que hoje elas estão impossibilitadas de saírem de casa, principalmente as que estão dentro de uma classificação da área de risco, o que aumenta alguns sentimentos, algumas reações e provoca dentro da casa alguns comportamentos difíceis até mesmo de administrar. E sabe, queridos, que quando a gente fala do tempo, nós falamos de algo muito importante na vida de todo mundo, porque as pessoas estão à procura do tempo. Porém, muitos estão administrando o seu tempo muito mal. Algumas pessoas estão gerindo o tempo delas muito mal, estão dormindo tarde, acordando tarde, estão comendo fora de hora. Tivemos ontem uma live aqui com o nosso pessoal da Rede Kids, né, as irmãs da Rede Kids. Se você não pôde assistir, procure lá, está também no nosso YouTube. E elas falando sobre a importância do hábito, a importância da rotina. E muitos de nós, por mais que estamos passando esse tempo de isolamento, nós não estamos de férias, gente. Nós não estamos de férias. Mas há toda uma situação por trás disso tudo que a gente está vivendo hoje. Deus está te dando oportunidade para você, nesses dias, levantar o altar dentro da sua casa de adoração a Ele. Deus está nos dando a oportunidade da gente melhorar, de nós melhorarmos como ovelhas, melhorarmos como pais, melhorarmos como amigos, melhorarmos como casais. Então, há uma necessidade da gente melhorar, há uma necessidade de nós crescermos. E uma das coisas que nós temos que hoje oportunizar é exatamente o tempo, porque perder tempo é perder a vida. Porque tempo é vida. E olha só, eu acho muito interessante porque há um texto na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 a seguir. E ali nós veremos, quando Jesus começa a falar a respeito do reino dos céus, ele fala sobre uma mulher. Ele fala a respeito de uma mulher, e o texto é esse. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos em casa. E sabe que dentro desse formato que nós estamos passando hoje, é um pouco diferente, em alguns momentos até estranho, de ser igreja fora da igreja. Só que eu, pastor Sérgio, a gente vem de uma escola em que as pessoas elas eram acostumadas a ser igreja na igreja, mas não eram igrejas dentro de casa.
Elas não eram igrejas na faculdade, não eram igrejas no trabalho, não eram igrejas no ônibus. Então as pessoas, eles estavam vivendo uma vida acostumada a ser igreja na igreja. E hoje, diante dessa situação que nós estamos passando, há uma oportunidade que Deus está nos dando de ser igreja primeiramente dentro de casa. Duas coisas Deus deseja restaurar nesses dias: a dignidade e a honra. São dois pontos cruciais, dois caminhos que Deus quer que esteja em evidência dentro dos nossos lares, e que isso havia sido perdido. Existem muitas pessoas que quando nós começamos a descobrir alguns detalhes, percebemos às vezes essa vida de aparência que vive. Amados, existem algumas coisas interessantes nos nossos atendimentos de gabinetes pastorais, de aconselhamentos. 90% das pessoas que nos procura em busca de uma orientação, de uma palavra, de sabedoria para se mover dentro de casa. Quando vem falar do cônjuge, uma das primeiras palavras liberadas é a seguinte: meu marido, ele é cristão na igreja, mas ele não é cristão em casa. A minha esposa é mulher de Deus na igreja, mas não é mulher de Deus em casa. E isso é um problema muito grande, porque isso é condenado pela palavra. Deus, ele não compactua com isso, muito pelo contrário. Há uma necessidade, uma importância de sermos igreja dentro de casa, para depois ser igreja na igreja, porque a força da igreja não está no prédio, mas está nas pessoas que a compõem. E hoje nós vemos que os números e os dados, dentro desse tempo que estamos atravessando, de isolamento, de afastamento das pessoas, ele é um tanto que é até mesmo temeroso. Os números são muito grandes a respeito daquilo que nós estamos falando, das pessoas estarem convivendo dentro de casa, queridos. É verdade, pastores. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Os números são preocupantes, pastor Éder. Números são dados, né? São dados da Polícia Militar do Paraná. Aqui no Paraná cresceu o número de violência doméstica em 30% nesse período de isolamento. E também no Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa e aumentou esse número em 50% o número de casos de violência doméstica. Em São Paulo também esse número é muito grande, até que os seus governantes, o governo, ele criou, né, alguns programas para que essas vítimas de violências, elas possam estar sendo socorridas por esses mecanismos que o governo tem criado. Então, nesse momento de isolamento, tem crescido o número de violência por parte dos homens nas mulheres. E nós fomos ensinados ou gerados no tempo que nós crescemos na igreja, aquela frase, pastor Éder, que todos sabem, que todos falavam, que a mulher dizia assim: olha, pastor, eu vou me mudar para cima do altar, eu vou trazer aqui a minha cama, o meu fogão, eu vou trazer minha mesa e eu vou morar aqui em cima do altar, porque o meu marido aqui na igreja, ele é uma bênção, na igreja ele parece ser perfeito. Então a gente sabe que, nesse momento de isolamento, é preciso você, homens, ser sacerdote da sua casa. É momento de você refletir nesse período que o pastor está dizendo, nesse tempo que Deus tem te dado. Você precisa resgatar isso dentro da sua casa. Até porque uma das funções do sacerdote era exatamente essa, era de interceder diante de Deus pelo povo. O sacerdote, ele tem um ministério diferente do profeta, que o profeta escuta de Deus e passa para o povo. Já o sacerdote escuta o povo e transmite a Deus. Então, o homem, o pai, o cabeça, o marido, ele tem uma responsabilidade de desenvolver o seu sacerdócio dentro da sua casa, de desenvolver um trabalho forte, a fim de que a família perceba que essa força, essa autoridade, essa investida do reino dos céus está sobre a vida dele. E nós olhamos na palavra de Deus e vemos que esse governo foi dado a Adão. Adão recebe a autoridade de Deus para ele governar, para ele dominar, para ele administrar, para ele gerir. Mas em algum momento a gente percebe que Adão, ele vai
perder a direção da sua casa. O primeiro homem, e eu fico imaginando, pastor Sérgio, no momento em que Eva começa a ouvir, a escutar a serpente, onde é que Adão estava? Com certeza, pastor Éder, ele estava dando nome aos bichos nessa hora, né? Estava lá nomeando os animais. Embora seja muito importante tudo isso, a gente entende que foi uma direção de Deus, governe, né? Faça aí, dê nomes e, né, toda aquela coisa que você já sabe. Porém, o princípio de Deus é que cuide, né, da esposa, da família. Então, o homem estava ali gerindo tudo aquilo. Porém, o seu papel principal também, além de regar o jardim que Deus tinha dado para o homem cuidar, ele também precisava regar o seu primeiro jardim, que era a sua esposa. Então, ele precisava ter esse diálogo, porque você vê na história que Eva, ela estava dialogando, ela estava conversando com a serpente. E ela conversa então com a serpente, por quê? Porque alguém estava dando ouvido para ela. Alguém estava conversando com ela. E você sabe que a mulher, ela tem a necessidade de ser ouvida, né? Todos aqui temos a necessidade de ser ouvido, mas a mulher, ela tem uma necessidade de conversar com alguém, conversar com o seu marido. Então, ela estava, como ela não tinha essa reciprocidade, essa coisa do homem, né? Conversar com ela, né? do seu Adão, do seu esposo, do seu marido, ela começa a conversar com a serpente. Então é interessante porque enquanto Adão estava ali, quem sabe até falando com animais, não sei se você sabe, mas tem gente que fala com gatinho, né? Vem aqui, que coisa mais lindinha, cachorrinho, né, pastor? Conversa. Ou quem tem um animal vai conversar com o seu animal de estimação. É verdade, tem gente que conversa com o animal de estimação, e às vezes esse valor, esse princípio está invertido. Porque conversam com animais, outras pessoas, outros homens, né? Nada contra você que lava o seu carro, glória a Deus por isso, mas precisam refletir, tem alisado mais o carro do que a sua própria mulher dentro de casa. Né, tem dado a sua atenção mais para o seu carro, para o seu automóvel, do que a sua esposa dentro de casa. Então, você precisa ouvir a sua esposa. A sua esposa, ela tem necessidade de ser ouvida. E nessa hora da história, se Adão tivesse estado ao lado de Eva, naquele momento, quem sabe nós teríamos um fim diferente, pastor Edson. Até porque, na verdade, o que a gente percebe dentro disso que, né, você está falando aí, pastor Sérgio, que Adão cuidava dos animais, e Eva falava com a serpente. No período em que Adão precisava cuidar da sua esposa, e Eva conversar com seu marido. Há uma inversão de valores aqui. Nós temos na nossa igreja cursos de casais, nós temos trabalhos para a área da família, é verdade. Só que algumas coisas bem interessantes acontecem aqui, exatamente dentro dessa linha. Porque a inversão de valores aqui não é inversão de papéis, pois Adão estava sim obedecendo uma direção de Deus. Porém, em um momento que ele permite que a sua esposa não estivesse ao seu lado, isso vai custar um preço muito caro, não apenas para ele enquanto marido, como para nós no sentido da humanidade. Então, olha só, gente, isso daqui é algo que nós precisamos entender, pois nesse período que nós estamos, de isolamento social, existe muitas pessoas, existe muita gente que dentro nesse tempo, nessa área, eles estão vivenciando a falta do cônjuge, a falta de alguém. E tem utilizado, né, pastor Ed, é muito bom frisar aqui, que as pessoas que têm esse tempo, estão perdendo o tempo que Deus tem dado nesse período de isolamento. As pessoas estão acessando muita coisa, né? Aí as plataformas digitais vieram para nos abençoar, até que a internet está sendo, né, que está nos conectando aí. Só que o Facebook nunca foi tão acionado como nos dias de hoje. Então, você vê que existem pessoas, né, que colocam aquele joguinho, quanto que é essa botinha, mais uma lunetinha, mais um sei o quê, e quanto que dá isso aqui, só para gênio. Então, assim, a gente fica ali horas e horas tentando desvendar aquilo ali, alguns são mais rápidos, mas enfim, isso é para pessoa que às vezes não tem o que fazer.
Então, assim, o tempo que Deus está te dando é para você conversar, é para você alinhar o seu propósito, o seu coração com o propósito de Deus, você e sua família, porque a palavra conversa, ela é dividida em duas partes. Conversa. A palavra com significa trocar. A palavra versa vem da palavra. Então, verso, palavra, trocar palavras. Então, conversa significa trocar palavras. Então, às vezes a sua esposa está querendo trocar palavras com você, e você fica ali no controle remoto, tentando achar um canal, um filme, Netflix, enfim, e a esposa quer apenas uma atenção sua, marido. E é interessante você aproveitar esse período que Deus está te dando para que você possa levantar esse altar na sua família. Sim, exatamente, até porque o que nós entendemos é que há uma palavra de Deus para as famílias hoje, e a palavra de Deus para a família hoje é para você não perder as rédeas da sua casa, é para você não perder as rédeas da sua casa, porque enquanto Adão cuidava das coisas, ele perdia a sua família. E hoje existe muitas pessoas, muitos homens, que eles estão olhando para determinadas situações voltadas e focadas, como que eu vou pagar, como que eu vou resolver, eu prefiro nem pensar. Eu tenho tido informações e feedbacks de algumas pessoas dizendo, eu estou há 10 dias, 15 dias dentro de casa, e eu já estou enlouquecendo, e eu não quero aqui hoje ser profeta do caos, como algumas pessoas, como alguns pastores estão dizendo aí. Agora, gente, os números estão diante de nós, as informações, elas estão sendo passadas para nós todos os dias. Uma delas é, por exemplo, esse recurso que o governo vai dar para as pessoas. São 3 meses. São 3 meses. 3 meses. Você pega hoje, por exemplo, foi votado agora e na segunda-feira aprovado. Financiamento de carro, você que tem o seu carro. Você pode transferir ele agora e pedir, você faz isso até pelo aplicativo do teu celular. Você faz pelo aplicativo do seu celular e eles vão te abonar esses 3 meses nesse período de tempo. Você não precisará pagar, vão jogar para as últimas parcelas. Um irmão da nossa igreja falando sobre o financiamento dele, da Caixa Econômica. Ele paga a casa dele no financiamento naquele projeto Minha Casa Minha Vida. E se você tem esse projeto, vai para 362 parcelas. Porque as 2 últimas jogarão para o final, não vão cobrar desses 2 meses. Ou seja, nós estamos falando aqui, pastor Sérgio, de praticamente 60 dias. 60 dias. Então eu não quero hoje ser profeta do caos e ficar trazendo notícias ruins, mas, gente, olha só, se as coisas elas voltariam dentro do seu normal, o que nós não acreditamos, porque nunca mais voltaremos a ser os mesmos, porque nós acreditamos que esse tempo está vindo para nos melhorar como casal, nos melhorar como funcionário, nos melhorar como cristão, nos melhorar como pessoa. Mas se esse tempo fosse um tempo em que daqui 15, 20 dias nós retornaríamos, essas empresas, elas não estariam liberando para daqui 2 meses, 60 dias, 90 dias, mudanças relacionadas exatamente a essa situação. Então nós estamos falando de alguma coisa que vai perdurar um tempo um pouquinho maior. E tem gente que já está fritando agora. Já está queimando o pneu na saída, dizendo eu não aguento, dizendo olha, para mim está difícil. E sabe, gente, que existe algumas coisas voltadas e focadas para isso que chamamos de isolamento social. Existem algumas problemáticas que a gente percebe, que nós vemos, e entre essas problemáticas eu destaquei uma aqui, que fala a respeito de ansiedade. A ansiedade é um dos efeitos colaterais que o isolamento social traz na vida de alguém. Pastor Sérgio, a respeito de ansiedade, o que nós poderíamos falar para os irmãos que estão nos assistindo? Então, pastor Éder, nesse momento de isolamento social, como o senhor falou aqui, existem muitas pessoas que estão confundindo um pouco desse sentimento, do que é essa doença, do que é isso, essa ansiedade. Muitas pessoas acham que a ansiedade é
é você ficar impaciente, é você ficar roendo unha, é você ficar nervoso. Claro que isso são sinais, né, de que algo está errado. Algo está fora do normal, então precisa ser corrigido. Então isso ainda não é ansiedade. Eu quero falar para você o que é ansiedade. Ansiedade é algo muito mais forte, né? A ansiedade aqui, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. No comportamento, a ansiedade é inquietação ou irritabilidade. Aí no pensamento, na cognição, falta de concentração, pensamento acelerado ou pensamentos indesejados. No corpo, isso reflete no corpo também, fadiga ou suor. No sistema respiratório, falta de ar ou respiração rápida. No sono, insônia ou pesadelos. No humor, ansiedade ou ataques de pânico. Muitas pessoas ficam em pânico nessa hora, né? Tem pessoas que estão em pânicos aí, pelo vírus, e ficam achando que vão morrer. Isso é ansiedade, né? Também é comum a preocupação excessiva, boca seca, medo, náusea, palpitação, sentimento de tragédia eminente ou tremedeira. Então, existem pessoas que têm esse sentimento de morte, pastor Éder. Muitas pessoas têm pesadelos. Então, muitas pessoas desse momento de isolamento, que ainda, como o senhor falou aqui, não é ser profeta do caos, mas estamos prevendo alguma coisa. Isso são números, são dados que estão aí para serem interpretados e vistos, né, pelas nossas vidas. Então, eu e você possamos fazer com que essa ansiedade, essa inquietação não nos atrapalhe no dia a dia. E como fazer isso? Então, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 25 e 26, aqui a palavra de Deus é tremenda. Ela vai falar assim para você e para mim. Lucas, no capítulo 12, versículo 25, diz assim, 25 e 26, e qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olha só, querido, isso é tremendo que a Bíblia diz, e olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Uma das questões aqui, pastor Sérgio, que eu acho interessante dentro desse versículo, é que quando a gente fala sobre lançar sobre ele as nossas ansiedades, às vezes isso parece um tanto que abstrato, longe. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo agir de maneira onde a gente vai conseguir ter uma resposta da parte de Deus? Eu quero perguntar, pastor Sérgio, assim, dentro da prática, como que a pessoa poderia lançar diante do Senhor isso? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como o pastor Éder já disse aqui, como então lançar? Parece que para você jogar alguma coisa. Literalmente é para você lançar, se lançar, né, no Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 6. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, ou inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E olha, pastor Éder, e qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quer dizer que a oração, pastor Éder, é o remédio, a solução. Ela é a resposta. É a resposta. Então, como que você vai conseguir lidar com essa questão da ansiedade? Tendo uma vida de oração saudável. Existem várias pessoas que o que eles sabem fazer, na maioria das vezes, é reclamar da situação, é murmurar, e isso não resolve aquilo que está dentro dela, muito pelo contrário.
ativa o desespero, e aí entra todas as sintomáticas da ansiedade, que seria de fato palpitação, falta de ar, desejo de morte. Ou seja, ansiedade é muito mais do que você estar numa fila de supermercado, tem 3 pessoas na sua frente e você está sem paciência para esperar aquelas pessoas serem atendidas e acaba sendo até às vezes mal educado com a própria pessoa que está trabalhando no caixa, etc. e tal. Quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de sentimentos que a pessoa vai ter, que isso tudo vai ativar, como um combustível, porque a ansiedade, pastor Sérgio, ela não mata. Sim. Mas a ansiedade, ela é o combustível, ela potencializa a vontade da pessoa de cometer alguma coisa contra ela mesma. Então hoje o que a gente percebe é que esse período de isolamento social, se não for bem gerido, se não for bem administrado, as pessoas passarão por situações parecidas com essa, irritabilidade. Elas não vão ter paciência, vão viver a todo momento, tendo sentimentos fortes dentro de casa. E a resposta, uma das respostas que Deus está nos dando, é ativar o nosso quarto de guerra. É ativar, pastor Sérgio, o nosso quarto de guerra. Com certeza, nesse tempo, pastor Éder, precisamos ativar esse quarto de guerra. Precisamos ativar esse quarto de guerra, precisamos ter memórias boas, né? Colocar lá no seu quarto de guerra, como nós lemos recentemente agora o nosso livro Metanoia, aquela mudança de mentalidade, e num dos dias ali, você vai lembrar, você que está nos assistindo e você que lê o livro, você vai lembrar que nesses últimos dias lá, ele falou no livro que era para você fazer um quarto de oração, um quarto de guerra, aonde você iria colocar fotos de lugares que você desejaria, né, e pregar o evangelho, e visitar, levar sua família, orar a Deus para que isso desse certo, e você colocar ali as suas cartas diante de Deus. Nesse período, você que tem um pouco de dificuldade, faça cartas, escreva a sua oração, coloque fixado nessas paredes ali do seu quarto, e você ore ali em secreto, porque o teu Deus vai te abençoar. O nosso Deus está ali. A Bíblia diz que quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, querido. É o momento de você que tem esse tempo, gerir esse tempo em favor do Senhor. E uma das questões interessantes é de fato objetivar isso, objetivar, alinhar, levantar. Irmãos, existem algumas coisas muito interessantes, entre elas é exatamente o fato de que alguns de nós, a maioria de nós, estamos passando por um período de mudança de mentalidade. A nossa maneira de ouvir, de escutar o Senhor, através das pessoas que o Senhor tem colocado acima da gente, tem mudado, porque nós estávamos acostumados com um formato, com um padrão, de entrar na igreja e com todos juntos, de forma congregacional, servir, adorar, chorar, cear e se entregar ao Senhor. Mas nesse tempo, Deus está, queridos, nos dando essa oportunidade de potencializar quem nós somos, primeiro, dentro de casa. Existem pessoas que estão com dificuldade de cultuar a Deus dentro do seu lar. Há pessoas que estão com dificuldade de celebrar o Senhor dentro da sala da sua casa. E às vezes no final de um culto, ao invés dele se sentir alimentado, ali realmente cheio, pleno da palavra de Deus, acaba aquela reunião e a pessoa termina, respira fundo, que ela diz: é diferente, não é como que se eu estivesse lá. Queridos, você não precisa da igreja, a igreja precisa de você, porque você é a igreja. Então, é óbvio que nós sentimos falta desse tempo. Ainda ontem, eu mandei um áudio para vários dos irmãos que têm orado conosco aqui na igreja. A nossa igreja está com um relógio de oração de 15 horas por dia. São 15 horas de oração por dia, que nós estamos orando, e de hora em hora, sai um líder de célula e entra outro, com 2 pessoas, para não ter aglomeração de muita gente, mas nós estamos numa maratona, orando pelas famílias, orando pela igreja, orando por você, orando por nós, e se fortalecendo no Senhor.
E sabe, irmãos, o que nós entendemos aqui é que na realidade, dentro de tudo isso que está acontecendo, a gente sente falta. E eu falava para eles ontem, a falta que a gente está sentindo de se reunir, de congregar. Só que eu tive duas experiências interessantes, pastor Sérgio. A primeira foi exatamente essa de ontem, quando eu comecei a olhar os rostinhos diferentes, alguns a barba crescendo, outros engordando, recebendo uns quilinhos a mais, os outros, né, um tanto, enfim, cada um diferente do outro. Agora, uma das questões interessantes foi a minha experiência do culto no domingo, porque no culto no domingo eu estava dentro da minha casa assistindo, e eu estava com uma responsabilidade de ter uma percepção de como as coisas estavam acontecendo virtualmente, mas eu não consegui, pastor Sérgio, olhar o que eu deveria ter olhar de fato. Por quê? Porque no momento que eu sentei com a minha família para assistir o culto, foi uma presença de Deus muito forte que entrou na sala da minha casa. E ali nós começamos a se alegrar, nós cantamos juntos, nós oramos ao Senhor, nós adoramos a Deus. Foi uma experiência incrível que nós tivemos, porque até então, todo domingo eu estava aqui no templo, aqui no prédio, mas nesse domingo eu estava em casa, e essa experiência para mim foi muito forte, porque eu consegui, por mais que eu estava ali para perceber algumas coisas, mas eu fui tocado pela palavra, fui tocado pelo louvor, nós nos alegramos, a gente pôde ali conversar com os irmãos e transmitir algumas coisas uns para com os outros no período em que o culto rodava. E sabe que essa metanoia, essa mudança de mentalidade, ela precisa alcançar as nossas vidas por conta do propósito daquilo que Deus tem para nós no tempo vindouro, naquilo que ainda está por vir enquanto igreja, pastor Sérgio. Com toda certeza, né, e um detalhe muito interessante aqui é que, como disse o pastor Éder, muitas pessoas estão tendo dificuldade nesse momento de fazer com que a sua casa, ela seja uma extensão da igreja, e a tua casa é uma extensão da igreja, é uma partícula da igreja. A tua sala não deixa de ser um altar, o teu smartphone é o púlpito da igreja, porque está sendo ministrado naquela hora. Então, existem muitas coisas que podem estar ocasionando, né? O que pode estar ocasionando tudo isso é que, às vezes, o smartphone que era para ser bênção na sua vida, tem se tornado maldição, porque é nele que você tem visto coisas que não agradam a Deus. Então, é nesse momento que o teu notebook poderia ser, né, o altar de Deus, você automaticamente olha para tudo aquilo ali, né, e você automaticamente lembra de coisas sujas. Então, é isso, pastor Ed, que muitas vezes as pessoas estão tendo dificuldade em relacionar o smartphone agora como o altar, digamos assim, embora o altar seja a nossa vida, é claro, não quero que você me interprete mal, mas o altar que eu estou dizendo aqui na igreja, né, através dele que você vê o púlpito da igreja e que você está sendo ministrado. Então, eu quero que você entenda nesses dias que a tua sala, o teu quarto, onde você está assistindo pela internet, os cultos online, é a igreja, você é a igreja, mas ali naquele momento, nós estamos trazendo à tona, Gileade está junto, naquele momento, cultuando a Deus. Porque muitos estão, na verdade, assistindo. As pessoas estão sentando na frente da televisão, do seu smartphone, e elas estão assim, elas não conseguiram compreender, e isso é uma das fortalezas que precisa ser quebradas, que você não está ali como um telespectador, mas é a tua igreja, é a tua hora, então você precisa celebrar, levantar a mão, adorar a Deus. Querido, não existe nenhum tipo de fingimento. Não é aquela experiência que o apóstolo Paulo vai dizer, né, que na verdade chegou um período na vida de Moisés que ele utilizava, que ele colocava o véu diante do povo, a fim de que as pessoas olhassem para ele e dissessem, ele está com a presença tão grande que se ele tirar o véu, morre todo mundo. Não é um fingimento, mas é uma verdade, de você trazer a sua família, de se preparar para o seu culto, trabalha o teu psicológico, porque eu me arrumava, pastor, para ir para o culto, então se arrume na sua casa, prepare o seu altar, prepare a sua adoração, o seu momento com Deus, o tempo de qualidade. Querido, esse é o tempo que nós estamos tendo para buscar a Deus verdadeiramente. O que você não faria no culto? Você abriria um pacote de pipoca e ficava comendo no meio da palavra, pegava o chimarrãozinho, embora, claro que o chimarrãozinho é gostoso, mas o que você não faria na igreja, não faça em casa.
Não fique levantando para tomar água. Não, o momento da palavra. Deus quer falar contigo através da palavra. Então nós precisamos entender esse momento que nós estamos passando e fazer com que o nosso culto seja racional, seja agradável ao Deus, né? Ao nosso Senhor. Então é preciso essa mudança de mentalidade nesse momento da igreja, que hoje nós cultuamos através da internet, do nosso computador, da nossa televisão smart, através aí do YouTube, embora a gente está transmitindo pelo Facebook, mas depois você assiste pelo YouTube, e é interessante você mudar essa chave. Ei, mudou, o tempo está mudando, agora vou assistir online, eu vou cultuar a Deus, como disse o pastor Éder, e você assiste ali. Claro que se você quiser assistir, irmãos, não estamos aqui para colocar um misticismo religioso ou um paradigma, não, mas é interessante você entender que nessa hora que você está ali na sua casa, você está cultuando a Deus, você está adorando ao Senhor, embora, claro, ali deitado no sofá, não sei, sentado, mas reverencia a Deus, porque Deus está falando com a igreja, né? A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Resistir significa ignore-o, e né, ninguém gosta de ser ignorado. E quando você está ali, naquele momento, nós sabemos que quando Deus está falando com a igreja, através da palavra, é Deus que está falando com a igreja. Então, quando você fica ali de uma forma relaxada, achando que não é a palavra que está sendo pregada, eu vou sair daqui, é como você estivesse virando as costas para Deus naquele momento. Então, é interessante a gente entender isso. Eu estava numa conferência, pastor Éder, lá em Santarém, né, e ali teve um coreano ministrando, e ele falou muito forte, ele disse assim, que ele ficou um pouco entristecido com os brasileiros. Ele disse assim que os brasileiros não têm reverência para a palavra de Deus. Ele disse assim que o povo fica conversando, é como se você convidasse um convidado, né, uma pessoa para dentro da tua casa, e você deixasse o convidado sentado e você fosse fazer outras coisas. É mais ou menos assim. Então, nesse momento de adoração, nesse momento que nós estamos vivendo, ciberneticamente falando, você precisa entender que você precisa dar ouvidos à palavra de Deus, né? Não ficar trocando. Está tendo um monte de live na mesma hora, 6h30, entre 6h30 e 7h, 7h30, começa os cultos de todas as igrejas que está tendo online. Então, você fica procurando, então, assista o culto da sua igreja, honre a sua igreja, porque Deus, com certeza, é de lá que sai o alimento para a sua vida. E uma questão muito interessante, queridos, é nós entendermos que se nessa fase de isolamento social, às vezes os nervos estão à flor da pele, sentimentos acentuados, preocupação ao máximo, a ansiedade a 1000. Eu fico pensando comigo, a importância que temos de levantar dentro da nossa casa um local para orarmos. Será que dentro da sua casa tem um local, um lugar específico, onde você ora pelo seu filho, pela sua família, onde o teu marido, o teu esposo, ele entra lá e ele só sai dali depois que Deus falar com ele, com uma resposta do Senhor? Há um lugar, pastor Éder, na minha casa não tem, então cria. Então faça, minha casa é pequena, não tem problema, um cantinho, um lugar onde ali vai ser para despressurizar, a ansiedade vai sair. Eu fico imaginando, pastor Sérgio, onde que estava o Ministério Zoe, quando eles começaram a cantar aquela canção, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Eu fico imaginando onde é que eles estavam, queridos, quando eles começaram a desenvolver essa canção, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, né? Que o Senhor possa aquietar a sua alma. Que você possa esperar em Deus esse tempo. Deus não perdeu o controle, né? Como fala aqui louvor, a gente está sem o instrumento aqui, mas o nosso instrumento é a nossa voz. E aquela canção, ela fala assim, ó, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Então é nessa hora que você possa se aquietar e ouvir a voz do Senhor. Porque Deus está falando a todo momento. Deus quer conversar com você também. Deus quer trocar palavra com você agora nesse período, nesse tempo.
Deus, Ele quer falar contigo de uma forma especial. Deus quer se revelar para você de outro ângulo, o ângulo que você não viu. Quem sabe você está ali se sentindo, ou como Abraão, que enxergou Deus que pede o sacrifício. Mas na vida de Isaac viu Deus de outra forma. O Deus que quer eu como sacrifício. Não o Deus que quer pedir alguma coisa. Abraão conhecia o Deus que pede alguma coisa. Mas Deus, para a vida de Isaac, ele via o Deus que quer eu, que me quer como sacrifício. E Deus quer se revelar para você nesses dias, querido, de uma forma diferente, de um ângulo que você não conhece. Em nome de Jesus, que você possa interpretar esse tempo, discernir esse tempo, e que esse tempo seja um tempo onde Deus vai te levantar como um grande sacerdote dentro da sua casa. E isso vai fazer a diferença no seu lar, na sua família. Eu fico pensando o quanto você sentir paz e segurança transmitiria no seu coração uma verdade muito grande. Eu creio que depois que tudo isso acabar, eu fico imaginando a força da igreja, onde nós conseguimos, dentro dos nossos lares, ser tocados pelo Senhor. E nós voltaremos diferentes, porque o Senhor nos marcou, irmãos. Porque o Senhor, Ele nos tocou, em alguns casos, porque o Senhor, Ele nos feriu, assim como Jacó, a fim de revelar a Ele quão tamanha era a obra que o Senhor tinha na sua vida. E diante desse processo, Deus, de fato, está sarando, está colocando muita coisa no lugar. O céu não está de quarentena. Os anjos do Senhor, eles não estão em isolamento social. Eles estão trabalhando, o céu trabalha ao teu favor. O céu trabalha ao nosso favor. Nós temos Deus do nosso lado. E hoje eu quero encorajar você dentro dessa questão, para você compreender que a igreja ela se tornará mais forte, porque as famílias estão se tornando muito fortes. Nós teremos a experiência da Santa Ceia nesse domingo, e nós teremos a Santa Ceia, ela vai acontecer em casa, vai acontecer nos lares, vai acontecer em cada casa, a Santa Ceia. E vai ser um tempo incrível que as famílias vão passar, gente. Então, é claro que isso não é para sempre, mas precisa ser celebrado nesse momento. Por que a igreja vai se tornar forte? Porque as famílias vão retornar forte, vão retornar saradas, vão retornar curadas, vão retornar bem, cada um desenvolvendo o seu papel, pastor Sérgio. Então, depois disso tudo, nós vamos experimentar o avivamento. Aleluia. O avivamento, irmãos, ele normalmente, se você ler as Escrituras Sagradas, vai perceber que ele só vem depois do caos. Verdade. Depois de uma situação, depois de uma problemática. As pessoas experimentam um grande avivamento. E o Brasil está inserido nisso. É verdade, pastor Ed, o Brasil está inserido nisso. E às vezes a gente pergunta, parece que a igreja está regredindo um pouco. Parece que a igreja... Parece que está voltando para trás. Mas sabe, há uma frase muito interessante que fala assim, que o arqueiro, quando ele vai lançar uma flecha, primeiro ele traz para trás. Ele pega essa flecha e traz para perto do peito, para perto de si. E quando ele traz para perto de si, ele lança essa flecha. A igreja é essa flecha. O arqueiro é Deus, e Deus parece que está puxando a igreja, para essa igreja ir para trás, só que essa igreja vai ser lançada, Deus está trazendo a igreja para perto de si, Deus está trazendo a igreja para perto de si, para ouvir, para essa igreja ouvir o coração de Deus, para essa igreja ouvir o que Deus tem ao seu respeito, e o que Deus está querendo que essa igreja faça. O que eu acho interessante é que o que Deus quer que a igreja faça, é que a igreja busque o reino de Deus. Não é para a gente andar ansiosos por coisa alguma, mas para a gente estar buscando aquilo que vem do céu.
E Deus, ele tem um carinho especial, pastor Éder, para a nossa nação. Estamos aqui com a bandeira, né, do Brasil, a nossa bandeira, a nossa nação amada. E o Brasil, ele tem uma história muito bonita, né? Eu estava aqui nesse período de isolamento, nós estamos estudando, eu estou estudando bastante, eu estou lendo a Bíblia, eu estou vídeos né, de estudo, eu estou estudando muita coisa, estou filtrando, é claro que tem muita coisa boa, mas também tem coisas que a gente precisa, né, tirar. Mas as coisas boas que nós temos aprendido, esses dias eu estava na internet, no YouTube, e pesquisando algumas coisas sobre o Brasil, e aí eu comecei a estudar e eu comecei a ler sobre a pastora, né, eu vi um vídeo dela, da pastora Ângela Valadão, e ela falou uma coisa muito interessante, que o Brasil, o porquê que parece que Deus tem um carinho tão grande com a nação brasileira. Eu não sei se o senhor sente isso, pastor Éder. Parece que Deus, né, tem gente que fala que parece que Deus é brasileiro. Né? Mas assim, é o modo da gente dizer, porque parece que a gente, o brasileiro, ele é bem-aventurado. Né? A Bíblia diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós somos felizes. Brasileiro é diferente de todos os povos, querido. O pastor Ed conhece a Europa, já foi para a Europa, né? O pastor Ed conhece outros lugares, e eu estava na Europa, queridos. O brasileiro é diferente de todos os lugares que você pisa. Você sabe que existe alegria, mas alegria igual do brasileiro não tem. Então, por que o Brasil é tão especial para Deus? E essa pastora, ela dizia assim que o Brasil antigamente era escrito com Z e não com S, e você vai entender o porquê. E eu achei interessante que o Brasil ele foi descoberto por portugueses. Você sabe disso, a nossa história fala isso, né? Então ele foi, e a nossa história conta que eram pessoas que eram portugueses, ladrões, né, que haviam ali na embarcação, que vieram junto. Então, parece que tem alguma coisa meio errada nesse negócio. E o que eu acho interessante é que, primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que, para descobrir o Brasil, primeira coisa, o rei de Portugal, que enviou aquelas embarcações para vir para o Brasil, primeira coisa, o nome dele era Rei Emanuel. Então, Rei Emanuel significa, Emanuel significa Deus conosco. E o interessante é que ele envia, ele providencia 13 caravelas, 13 barcos, 13 navios para vir descobrir o Brasil, só que só vem 12. E esses 12 navios, parece que é interessante, parece que, eu não sei você que gosta desse tipo de coisa, dessas coincidências, cristocidências. Números, né? De números. É interessante que o Emanuel envia 12 para descobrir o Brasil. E aí, nesses 12, quem está, o comandante dessas embarcações, quem é? Quem foi? Pedro. Pedro, pastor, Dom Pedro. Ele estava ali, Pedro Álvares Cabral, ele era Pedro, e o que eu acho interessante, querido, é que quando eles chegaram, pastor Éder, o Brasil foi descoberto na Páscoa, Páscoa para nós tem um significado muito interessante, porque foi na Páscoa que Jesus morreu, Jesus morreu na Páscoa. Então você pode ver que é na Páscoa que tudo começa para nós. Quando Jesus morre e ressuscita na Páscoa, inicia-se uma nova era na vida da igreja, o novo ciclo começa. Então, na Páscoa, até que eles chegaram na Páscoa, que foi o primeiro monte que eles avistaram, eles já colocaram aquela montanha, Monte Pascoal. Então, eles colocaram, e o que eu acho interessante é que ali o Frei Henrique de Coimbra, ele estava ali e ele não trouxe nenhuma imagem de escultura, nenhuma, a não ser uma cruz. O que eu acho interessante é que ele traz uma cruz, ele trouxe somente uma cruz, e era essa cruz que está ali até hoje, em Porto Seguro, num lugar chamado Coroa Vermelha.
O que eu acho interessante é que ele só traz uma cruz, ou seja, ele chega, né, na Páscoa e ele traz uma cruz, ou seja, o Brasil é um lugar aonde nasceu, tem a mensagem da cruz, pastor Éder. Tem a mensagem. Tem a mensagem da cruz. Só que quando se tratava ali, naquele momento, quando eles viram que não era somente uma ilha, aí o nome é mudado, né? O primeiro nome que foi dado para o Brasil, não sei se você sabe, mas o primeiro nome que foi dado para o Brasil é a Ilha de Santa Cruz, pastor Éder. E depois disso, quando eles viram que não era somente uma ilha, eles mudaram o nome da terra. Eles disseram assim, ó, terra de Vera Cruz, ou terra da cruz verdadeira, pastor Éder. Terra da cruz verdadeira. Querido, isso é muito interessante, porque o Brasil, ele tem a mensagem da cruz verdadeira. É por isso que o Brasil tem algo diferente, algo de Deus. E um papel especial nesse momento. Um papel crucial nesse momento. Porque em nós, na nossa identidade, no nosso nascimento, na nossa história, já está praticamente que encalacrado a mensagem da cruz, de esperança, de fé, uma mensagem que diz respeito ao propósito de Deus para a vida das pessoas, pastor Sérgio. Com certeza, pastor Éder, é desse jeito. E, né, mas aí você me pergunta, mas como que veio então o nome de Brasil? Como veio então esse nome de Brasil? Você sabe que né, nos contaram que veio muitas pessoas ruins dentro desse navio, só que veio judeus, queridos. Os judeus estavam fugindo da Inquisição. Só para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma ideia que Cristóvão Colombo era judeu. E era, né, isso, português. E aí, queridos, só que havia alguns judeus ali junto na embarcação. E o que me chama a atenção é que havia um homem naquela embarcação chamado Barzilai. Barzilai, ele foi um judeu que quando ele chegou aqui no Brasil, juntamente com aquela embarcação, pastor Éder, ele viu o pau-brasil, que ainda não tinha esse nome. Era chamado de pau de ferro, porque ele era muito forte, ele era muito bonito, ele tinha uma cor avermelhada, e quando ele viu isso, ele começou a exportar isso para todos os lugares da Europa. Ele começou então, Barzilai começou então exportar, né, que fala, exportar para todos os lugares da Europa, até que nos dias de hoje, se você for lá, né, lá em Portugal, nas madeiras, assim, nos móveis feitos de pau-brasil, tem uma plaquinha escrito pau-brasil importado do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, queridos, que Barzilai, ele tinha um olhar de comércio, então ele conseguiu fazer com que isso fosse exportado para lá. E quando você chega, pastor Éder, o que eu acho interessante, que quando você chega na imigração, seja ela por mar, seja ela, né, pelas águas ou ali no aeroporto, quando eles perguntam para você o que você é, se você é brasileiro ou não, se você dá o teu passaporte brasileiro, eles dizem que você é Barzilai, porque Barzilai em hebraico significa brasileiro. Interessante a nossa história, pastor. Não, interessante, até isso me faz lembrar de um período na vida de Davi, quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, uma conspiração arquitetada por ele para matar o pai, e Davi, num período que ele estava buscando um refúgio, ouvir a voz de Deus e tantas coisas, ele foge. Isso está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 19, e vai nos contar a história de que Davi, ele foge, e ele vai juntamente com seus homens para um lugar distante, porque no fundo o que Davi não queria era matar o seu filho. E a palavra, ela nos revela que ele vai chegar nas montanhas de Manaim, e era um local montanhoso, pedregoso, de difícil acesso, e ali naquele ambiente, ele vai se encontrar com um homem das regiões de Gileade, segundo o texto bíblico que se chamava Barzilai, pastor Sérgio. Barzilai. E a palavra Barzilai aqui fala sobre homem. Zilai
forte, de ferro. Então, homem de ferro. E esse homem, ele recebe, inclusive na Bíblia, um lugar especial por ele ter recepcionado Davi e seus homens, deu pão, deu alimento, cuidou deles. Ele era um homem rico no seu caráter, um homem que se tornou leal ao rei Davi. Verdade, pastor Éder. E, né, interessante, pastor Éder, é que Barzilai, ele... Sabe quando a gente vai ali, é o mercado do João, é a panificadora da Joana, né? Então, Barzilai ficou, quando ele exportava, eles chamavam de ao pau que Barzilai exportava. Então, ficou ali, Barzilai, é de Barzilai, esses paus aqui. Então, ficou Barzilai, pau Brasil. Mudou-se o nome, colocaram o nome de Barzilai e foi para Brasil. Aí o nome ficou da nossa nação, Brasil. E o Z é de Barzilai e não de Brasil com S. Então é interessante essa história que a pastora Ângela estava falando para a gente saber. E como o pastor Éder falou, quem foi Barzilai na palavra? Hoje, a nação brasileira está sendo, como de Barzilai, vem de Barzilai. Um amigo leal do rei. Um amigo leal do rei. E o Brasil, ele com certeza vai servir muitas nações. Nós cremos que Deus tem levantado o Brasil nesse período, nesse tempo, para preparar a nossa igreja. O Brasil, ele tem tantas riquezas, mas uma das maiores riquezas que o Brasil tem, com toda certeza, é a presença de Deus. É a nação cujo Deus é o Senhor, e o Brasil, ele tem se tornado uma nação cristã. Então, o papel do Brasil hoje é servir as nações, assim como Barzilai ajudou Davi. O Brasil está sendo preparado para ajudar as nações do mundo. Até porque é isso que nós acreditamos, porque Barzilai, ele é levantado num tempo de crise, de fuga, onde os homens de Davi, junto com ele, estavam se escondendo praticamente de Absalão. Davi não estava com medo de seu filho. Davi sabia que ele tinha muito mais capacidade, mais força do que Absalão, mas pelo fato de ele não desejar a morte, não querer matar o próprio filho, ele prefere correr e fugir daquilo que representava para ele, no futuro perto, um grande problema. Então a gente vai perceber que é nessa situação que Barzilai ele se manifesta, ele se revela como um amigo leal do rei. E eu quero dizer, queridos, que dentro de tudo isso, o papel nosso como nação brasileira, o papel nosso como cristão, o papel nosso como igreja, é de se levantar no Senhor, é de levantar a bandeira do Evangelho, dessa madeira, desse madeiro que o pastor Sérgio acabou de falar, que foi erigido ao chegar aqui no Brasil, dizendo que esse era um lugar aonde o Senhor teria liberdade de andar e de construir alguma coisa a partir daquilo que para muitos lá fora, na Europa e todas as outras regiões, não representavam nada, mas existia um propósito de Deus com tudo isso. Então eu vejo hoje, nessa questão que nós estamos atravessando, de tantos sentimentos à flor da pele, Deus está preparando a nossa nação, Deus está preparando o mundo para essa terceira onda, o terceiro avivamento, que está vindo, que vai tomar conta. Irmãos, é na crise que a igreja cresce, é nas perseguições que a igreja, ela vai de braçada, é em situações difíceis que Deus se revela como dono dela. Então, como que Deus, pastor Sérgio, vai derramar um avivamento que vai ter relevância para o mundo se os papéis estão invertidos, se o Adão está cuidando das coisas, se a mulher está falando com a serpente, se a ansiedade está em máxima, se os homens estão se escondendo dentro de casa? Como que Deus derramará um avivamento dessa forma? Não vai ter como. Não tem espaço, não tem lugar. Então Deus não pediu licença, Deus não pediu licença para ninguém, Deus não nos pediu um tempo, ou não nos revelou o que aconteceria, simplesmente Ele cumpriu a sua palavra, que já está escrito lá, que isso aconteceria, e pegou muita gente de surpresa, mas muita casa está sendo colocada em ordem. Sabe o que eu vejo nesses dias? Eu vejo Deus pesando, queridos, a nossa vida enquanto cristão, eu vejo Deus pesando a nossa vida como servos dEle, e a mesma experiência
experiência que Daniel teve na Babilônia, quando o rei estava a ver um escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. É o mesmo escrito que está acontecendo nas paredes de muitas casas. Você foi encontrado em falta, mas Ele está nos dando um tempo de restaurar isso, de levantar o altar e de se colocar na presença do Pai da maneira que deve ser. É o tempo de se voltar para Ele, é o tempo de se voltar para Deus, é o tempo de levantar os nossos altares de adoração ao Senhor e de fazer o melhor para Ele de uma maneira especial. Glória a Deus. Então, eu acredito, queridos, que dentro desse período de caos, Deus vai levantar a igreja de uma forma especial no nome do Senhor. E nós cresceremos e nos tornaremos a cada dia mais homens e mulheres abençoados e abençoadas, que derramarão, que levarão essas boas novas de uma forma muito especial. Então, querido, pense nisso, administre o seu tempo, cuide disso tudo que Deus tem te dado, essa oportunidade. Não murmure, não reclame, não fique perdendo tempo com coisas que não vai somar na sua história. Sim, tenha o seu tempo, de repente dá uma despressurizada, mas organize a sua agenda, leia livros, cresça, aproveite, invista em você, no teu ministério, na tua família, porque isso com certeza será de grande valia no nome do Senhor, né, pastor Sérgio? Verdade, pastor Ed. Quero aproveitar esse momento, pastor Ed. Temos aí, mandar aí um abraço para a pastora Lu, que está assistindo, pastora Luciane, Tiago Maia, José Patrícia está assistindo, Juliana Silva, Célio está ligado, José Patrícia falou aqui, glória a Deus, Rosângela Rabelo, Jéssica Santos também, Éder, da pastora Simone, lá do Rio Grande do Sul, pastor Éder do Rio Grande. Temos gente de longe aí. Gente de lá, lá de Pelotas. A internet nos ligando. Rosângela Ferreira Calixto, a Rosângela Tonato, Marinês Diniz, glória a Deus, Juliana Silva. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham aí pela live. Eu creio que estão sendo muito abençoados aí, o Rogerinho também. Estão ligados, pastor, estão linkados aí na nossa live. O povo está linkado. E, irmãos, esse é o tempo que o Senhor nos dá. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo, porque esse é um tempo de crescimento, é um tempo que vai empoderar o nosso ministério. Então, qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo que não seja um alimento para a nossa alma, está roubando o nosso tempo. Então, nós desejamos nos levantar em Deus nesses dias, colocar o nosso coração firmado na palavra. Não porque nós desejamos simplesmente, irmãos, colocar uma grade para que a igreja tenha atividades de maneira nenhuma, mas para abençoar você, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e você ter ferramentas para lutar essa guerra. Amados, nós queremos orar agora e nós vamos agradecer a Deus por esse tempo, agradecendo ao Senhor por esse momento. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui novamente com uma temática muito interessante que nós estaremos desenvolvendo e com certeza vai agregar na sua vida, amém? Pai, nós te louvamos no teu nome, Senhor, e queremos orar agora por cada um que se encontra na sua casa, no seu lar. Pai, que esse tempo seja um tempo em que o Senhor esteja destravando a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor esteja, meu Pai, movimentando nas nossas vidas, não aquilo que nós estamos atravessando, mas os teus sentimentos, a sua vontade, o seu chamado em nós. Oramos, Senhor, nessa hora, para que toda a crise de ansiedade, a depressão, o pânico, meu Pai, que saia de dentro dos lares, das casas, que deixe, que abandone as famílias, e que essas pessoas sejam tocadas e alcançadas pela Tua palavra. Nós clamamos, Pai, pelo Teu nome, pedimos o Teu socorro, socorra-nos, Senhor, e de fato seremos atendidos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Clamamos pela Sua intervenção nesses dias e pedimos a Ti, Pai, move nas nossas vidas segundo a Sua vontade. Nós clamamos e nós abençoamos a todos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Querido, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Teremos as nossas programações no desenvolvimento delas por esses dias. Nos acompanhe e que Deus te ilumine no nome de Jesus. Queridos, quero mandar um abraço especial aí também para o nosso querido irmão Alex Sander, lá de Santana da Boa Vista, está ligado, aqui lá do Rio Grande do Sul também. Que Deus abençoe os irmãos que ficaram ligados nessa live, sejam abençoados para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Vai na paz, amados.